Você é oficialmente o gênero Pongo, vulgo orangotango. Meus parabéns, a rescisão do seu contrato com as florestas de Sundaland foi finalmente processada. Sinceramente, já vai tarde. A terra se tornou um ambiente de trabalho insalubre. Você está extinto. O Pigmaeus de Bornéu, o Abeli de Sumatra e até o recém-descoberto Tapanuliensis. Todo o departamento dos homens da floresta foi desligado da folha de pagamento planetária. Bem-vindo ao vazio quântico. Pode relaxar seus braços longos. Aqui não tem motosserra de concessionária de pulpwood para te acordar de manhã. Olhe para baixo para aquele arquipélago, aquela mancha marrom onde antes era um verde denso, é o tal progresso. Eles estão em êxtase. As ações das empresas que limparam 14 mil hectares em 8 meses bateram recorde na bolsa. O setor agrícola celebra porque removeu o primata lento que atrapalhava a logística da monocultura de óleo de palma. Eles acham que limparam o terreno para o lucro. Que bonitinhos. A ingenuidade deles chega a ser comovente. Mal sabem eles que, ao te despejar, assinaram a demissão do único engenheiro de ecossistema sênior que mantinha aquela ilha funcionando há 3.380.000 anos sem cobrar hora extra ou benefícios trabalhistas. Observe a tranquilidade ignorante dos vencedores. Eles olham para a floresta remanescente e veem madeira, veem recursos, veem cifrões. Eles não ouvem o silêncio ensurdecedor que sua ausência causou. Para eles, a floresta ainda está lá, estática e lucrativa. O que esses macacos pelados de terno não entendem é a diferença crítica entre um ecossistema funcional e um museu de cera botânico. Sem você lá embaixo quebrando galhos para fazer seus ninhos com aquela engenharia de complacência estrutural perfeita, a arquitetura dinâmica do dossel estagnou. A luz parou de entrar nos lugares certos para nutrir o chão da fábrica. Eles estão comemorando a eficiência da colheita, brindando com taças cheias de óleo de palma que custou sua linhagem genética de milhões de anos. É hilário de se ver. Eles acreditam piamente que o capital financeiro substitui o capital natural. Deixe-os rir. O cronômetro da bomba relógio de carbono começou a rodar no exato segundo em que o último pongo fechou os olhos. Eles acabaram de transformar o pulmão do mundo em um paciente com enfisema terminal, mas a falta de ar demora um pouquinho para chegar nos condomínios de luxo. Aproveite a vista, meu amigo ruivo, você se livrou de ser caçado, queimado ou vendido. Eles acabaram de se trancar em uma estufa com o termostato quebrado e jogaram a chave fora junto com seu esqueleto. Vamos avançar alguns trimestres fiscais na nossa auditoria do apocalipse. A lua de mel do desmatamento acabou e agora chegou a fatura do cartão de crédito corporativo. Olhe para os mercados de frutas de luxo na Ásia. O preço do durian, aquele fruto que eles idolatram como o rei das frutas, acabou de superar o valor do ouro. O motivo? Colapso na cadeia de suprimentos. Eles esqueceram que o Durio Graviolens tinha um contrato de exclusividade de distribuição logística com o seu intestino. Sem você para engolir aquelas sementes enormes de 30 milímetros e transportá-las para longe da árvore mãe, a safra estagnou. As sementes caem no chão, apodrecem ou são comidas por esquilos que não sabem fazer o serviço. O agronegócio está em pânico, contratando consultores caros para descobrir por que o pomar não renova. Mas o rombo financeiro real está na indústria madeireira. Os barões da madeira de lei, que cortaram as florestas de Dipterocarpácea e achando que elas cresceriam de volta como capim, estão coçando a cabeça. O recrutamento de novas árvores de madeira nobre caiu para zero. Sem a sua dispersão de longa distância, as sementes dessas árvores valiosas não conseguem fugir dos fungos assassinos que vivem na sombra dos pais. A floresta está sendo substituída por arbustos de madeira leve e sem valor comercial. O portfólio de ativos florestais deles acabou de virar pó, ou melhor, virou lenha podre, e a piada fica ainda mais cara quando olhamos para o mercado de crédito de carbono. As nações ricas pagavam bilhões para manter essas florestas de pé, confiando na capacidade delas de segurar o aquecimento global. Mas veja os gráficos agora. O valor dos títulos de carbono da Indonésia está despencando. Por quê? Porque sem você, a bomba vertical de nutrientes e o dispersor de semente
sementes densas, a floresta sofreu um downgrade estrutural. As árvores de madeira dura, aquelas que seguram toneladas de carbono, estão morrendo sem deixar herdeiros. No lugar delas, crescem árvores de madeira leve, de crescimento rápido, que não seguram quase nada. É um golpe financeiro perfeito da natureza. A floresta parece verde no satélite, mas é uma fraude ecológica, uma casca vazia. O serviço de sequestro de carbono que você fazia de graça enquanto balançava de galho em galho, agora custa trilhões em tecnologia de captura direta de ar que nem funciona direito. A inflação do clima bateu na porta. O ar-condicionado natural do planeta pifou porque demitiram o técnico de manutenção. Eles trocaram um sistema de refrigeração planetária autossustentável por plantações de óleo que vão cozinhar no próprio calor. O PIB deles está derretendo mais rápido que as calotas polares e a culpa é inteiramente da planilha de custos que decidiu que você era dispensável. Agora vamos descer o olhar para o nível molecular, onde a tragédia fica realmente suja. Observe o solo da floresta. Parece cansado, não? Pálido. Isso é fome. Durante milênios, você foi o gerente de logística de nutrientes, operando a tal bomba vertical que a ciência humana demorou séculos para entender. Você pegava nitrogênio, fósforo e potássio lá no topo, processava no seu intestino gourmet e entregava via delivery aéreo direto para as raízes famintas lá embaixo. Sem a sua chuva diária de adubo processado, o solo oligotrófico de Bornéu entrou em recessão profunda. A reciclagem de nutrientes parou. A terra está estéril, incapaz de sustentar a vida complexa que dependia dos seus pacotes de fertilizante. Mas o buraco é mais embaixo. A sua extinção não foi um óbito único, foi um genocídio de carona. Lembra dos seus passageiros, o Plasmodium pitessi, aqueles ácaros e piolhos exclusivos que evoluíram só para navegar na sua pelagem? Pois é, eles foram despejados para o esquecimento. A humanidade acha que limpou a floresta de parasitas, mas na verdade eles apagaram bibliotecas genéticas inteiras. O ecossistema microscópico que vivia em você colapsou. É o efeito dominó da invisibilidade. Eles mataram o hospedeiro VIP e, sem querer, exterminaram toda a equipe de suporte que habitava o planeta Pongo. A biodiversidade oculta virou poeira cósmica. E olhe para cima para a arquitetura do lugar. Está monótona, não? O mercado imobiliário do dossel quebrou. Você era o mestre de obras que construía penthouses de luxo todas as noites. Seus ninhos não eram apenas camas, eram microecossistemas. Quando você saía de manhã, deixava para trás um apartamento mobiliado com folhas macias e bolsões de umidade. Esquilos, civetas, formigas e besouros disputavam a chave desses imóveis. Sem você, o dossel perdeu sua complexidade estrutural. A comunidade de inquilinos do teto foi despejada. As aves insetívoras que jantavam os moradores dos seus ninhos antigos estão morrendo de fome. A rede de hotelaria da selva faliu. Além disso, lembra de como você quebrava galhos para ver o sol? Aquele vandalismo botânico abria clareiras estratégicas, deixando a luz solar beijar o chão da floresta para germinar as sementes que você mesmo plantou. Um ciclo perfeito. Agora o chão está na escuridão perpétua. O subbosque está sufocado. E o leopardo nebuloso Neofeliz de Arde, aquele predador elegante que te dava sustos, está vagando como um rei sem súditos. A caça acabou. A cadeia alimentar não apenas quebrou, ela se desintegrou. O topo da pirâmide está desmoronando porque a base tirou férias permanentes. A floresta, antes um motor barulhento e caótico de vida, agora é um deserto verde, silencioso e estático, esperando o próximo incêndio para virar cinza de vez. Vamos avançar o relógio uns 50 anos. Bem-vindos ao futuro brilhante, ou melhor, enfumaçado. Olhe para baixo para o que costumava ser Kalimantan. Não consegue ver nada além de uma névoa laranja tóxica? Pois é, o sistema de supressão de incêndio natural, que era mantido pela umidade da floresta densa que você plantava, falhou catastroficamente. As turfeiras, aqueles depósitos gigantes de carbono que ficavam quietinhos sob as raízes das árvores que você dispersava, secaram e pegaram fogo. O mundo agora é um churrasco eterno sem carne. A humanidade caminha com respiradores de design arrojado, pagando assinaturas mensais por ar premium filtrado, enquanto o céu mantém aquele tom apocalíptico chique. Eles chamam isso de crise da rase permanente. Eu chamo de consequência da demissão injusta. É fascinante ver o desespero logístico. Estão tentando bombear água do mar dessalinizada para molhar a turfa seca, gastando a
energia que não tem para apagar um fogo subterrâneo que queima há décadas. Se tivessem mantido o jardineiro original empregado, a floresta estaria úmida e o carbono estaria no chão. Agora, a fumaça da Indonésia sufoca Singapura, Malásia e viaja pelo globo, lembrando a cada ser humano, a cada respiração ardida, que economizar na preservação custou o pulmão deles. E a tentativa deles de consertar a bagunça é comédia pastelão de alto orçamento. Olhe para aquelas nuvens de drones zumbindo sobre o deserto estéril. São os replantadores autônomos Mark IV. Custaram o PIB de um pequeno país. Eles bombardeiam o solo com sementes encapsuladas em gel hidropônico, tentando imitar o seu trabalho. O resultado? Fracasso total, taxa de germinação ridícula. Eles esqueceram o detalhe técnico básico. A semente precisava do tratamento ácido do seu estômago e da abrasão térmica do seu intestino para acordar. A máquina de metal não tem a química da vida. As sementes caem e morrem ou viram comida de ratos. A humanidade está gastando trilhões tentando reinventar a roda biológica quadrada. Eles investem em geoengenharia, em captura de carbono, em cúpulas climatizadas, tudo para replicar o serviço que você fazia em troca de uma fruta madura. A conclusão financeira é devastadora. O dinheiro não se come e a tecnologia não respira. Eles estão cercados de gadgets de última geração, morrendo de fome em um planeta que virou um forno, finalmente percebendo que a natureza S.A. não aceita suborno. Eles faliram a única empresa que produzia o oxigênio deles. Agora, enquanto eles tossem fuligem e choram sobre placas de circuito inúteis, vamos abrir o seu arquivo confidencial. Chegou a hora de esfregar na cara deles o currículo do gênio que eles jogaram no lixo. Agora que eles estão cozinhando no próprio suco lá embaixo, vamos abrir o seu portfólio técnico e humilhar a engenharia civil humana. Eles se orgulham de seus arranha-céus de vidro e aço, estruturas mortas que precisam de guindastes gigantes e licitações fraudulentas para ficarem de pé. Você era o Frank Lloyd Wright do dossel, mas sem o ego inflado. Vamos falar de biomecânica aplicada. O humano olha para um galho e vê lenha. Você via vetores de força e elasticidade. A sua técnica patenteada de fratura em galho verde era de uma elegância que nenhum engenheiro deles conseguiu replicar. Você quebrava o osso da madeira sem romper os ligamentos de fibra, mantendo a estrutura viva, flexível e incrivelmente forte. Enquanto eles gastam toneladas de concreto armado que racha com a dilatação térmica, você tecia plataformas suspensas a 30 metros de altura que suportavam tempestades tropicais sem um único prego. Você entendia intuitivamente o conceito de complacência estrutural. Bordas rígidas para segurança, centro macio para absorção de impacto. Eles estudam anos para entender distribuição de carga. Você fazia o cálculo diferencial com as mãos enquanto escolhia qual litocarpos usaria para a fundação. Eles construíram jaulas de pedra chamadas apartamentos. Você construía berços biomecânicos que dançavam com o vento em vez de lutar contra ele. E não era só sobre dormir confortável, era sobre urbanismo fotossintético. O humano precisa pagar contas de luz astronômicas e instalar sistemas de climatização centrais barulhentos para manter suas caixas de concreto habitáveis. Você gerenciava a iluminação de um bioma inteiro apenas dobrando galhos. Ao construir centenas de ninhos por ano, manipulando toneladas de biomassa, você criava as chamadas clareiras de luz estratégicas. Você era basicamente o gerente de iluminação natural da floresta, abrindo janelas no teto verde para que o sol pudesse tocar o chão e acordar as sementes dormentes que precisavam daquele beijo solar para germinar. Eles chamam isso de perturbação. Nós chamamos de engenharia de regeneração. Onde o humano passa, ele cria sombra morta ou asfalto fervente. Onde você passava e vandalizava o topo das árvores, você criava berçários de vida no subbosque. Você controlava o termostato e a luminosidade da selva sem gastar um único quilowatt. A ironia suprema é que agora, sem essas janelas de luz que você abria, a floresta envelheceu e fechou, sufocando as novas gerações de árvores. Eles precisavam de ar condicionado artificial para fugir do calor que eles mesmos criaram. Você só precisava de alguns galhos quebrados para garantir que a floresta continuasse respirando e refrigerando o planeta para eles. A tecnologia deles é obsoleta perto da sua jardinagem de demolição.
Vamos falar de plágio industrial. A engenharia robótica humana sempre teve um fetiche não declarado pela sua anatomia. Eles passaram décadas trancados em laboratórios queimando verbas militares, tentando criar máquinas capazes de se mover em terreno não estruturado. Eles olhavam para você cruzando abismos de vegetação, transferindo 90 quilos de massa muscular entre cipós frágeis sem fazer um ruído, e tentavam copiar o código-fonte do seu movimento. Eles chamam isso de robótica complacente, ou biomimética de suspensão. Você chamava apenas de ir buscar o almoço. Eles tentaram replicar a sua relação peso-potência e a geometria dos seus ganchos manuais para criar drones de resgate e robôs de exploração. Roubaram o design das suas articulações, que permitiam uma amplitude de movimento que faria um ginasta olímpico chorar de inveja, para desenhar braços mecânicos de montadoras de carros. E qual foi o agradecimento? Eles prenderam os modelos originais, vocês, em jaulas de zoológico para estudo observacional, enquanto patenteavam a tecnologia de locomoção que a sua espécie levou 14 milhões de anos para aperfeiçoar. O robô deles ainda cai se pisar numa casca de banana. Você dançava sobre espinhos. Mas o roubo intelectual mais descarado foi na ciência dos materiais. A humanidade movimenta bilhões vendendo equipamentos de camping de alta performance, prometendo isolamento térmico e proteção contra a chuva. Patético. Você dominava a tecnologia de polímeros naturais antes deles descobrirem o fogo. Seus ninhos usavam camadas de isolamento de ar e folhas hidrofóbicas dispostas em ângulos precisos para escoar a tempestade, mantendo o interior seco e quente. Eles chamam isso de tecidos técnicos respiráveis. Você chamava de escolher a folha certa. Eles precisaram de fábricas tóxicas na China para tentar replicar o que você tecia em 5 minutos antes de dormir, e o produto deles ainda vaza se chover muito forte. E a gestão de energia. Eles idolatram a eficiência energética, criam carros elétricos e baterias de lítio que viciam. Você era a máquina de performance que eles sonham ser. Você operava um corpo de quase 100 quilos, subindo verticalmente contra a gravidade em um calor de 35 graus, alimentado apenas por frutas e casca de árvore dura. Sua eficiência metabólica era uma afronta à engenharia mecânica deles. Eles tentaram copiar esse design de baixo consumo para seus exoesqueletos militares, mas nunca conseguiram a autonomia da sua bateria interna. Eles roubaram a inspiração visual, mas a patente da eficiência Pongo morreu com você, deixando-os com brinquedos caros que precisam de tomada a cada 2 horas enquanto o mundo acaba. Vamos abrir o capítulo da saúde, ou como eu gosto de chamar, o suicídio farmacêutico global. Vocês humanos adoram se entupir de analgésicos sintéticos que destroem o fígado, enquanto ignoravam o maior especialista em farmacologia tropical que já existiu. Você lembra da Dracaena cantley, aquela planta que você mascava pacientemente até formar uma espuma branca e esfregava nos braços para aliviar a dor muscular? Pois é, os cientistas humanos ficaram boquiabertos quando descobriram isso. Eles chamaram de zoofarmacognosia avançada, que é o jeito acadêmico de dizer o macaco sabe mais de medicina do que nós. Você estava oferecendo de graça a patente de novos compostos anti-inflamatórios que poderiam revolucionar o tratamento de doenças crônicas em humanos. Você era o diretor de P&D da floresta, testando combinações químicas em tempo real, filtrando o que era veneno do que era cura. E o que eles fizeram com esse laboratório vivo? Eles o queimaram para plantar dendezeiros. A ironia é de um amargor delicioso. A cura para a nova doença inflamatória que ataca as articulações dos humanos sedentários estava na saliva que você usava para curar seus próprios machucados. Eles destruíram o remédio para vender salgadinho processado com óleo de palma. O lucro imediato comprou a dor eterna deles. Mas a negligência médica foi além. Vamos falar do seu holobionte, o ecossistema de bactérias e organismos que viviam dentro de você. Seu intestino era um bioreator de elite, abrigando bactérias raras capazes de digerir celulose dura e converter fibras impossíveis em energia pura. Enquanto a humanidade sofre com epidemias de obesidade e doenças metabólicas, gastando fortunas em dietas da moda e pílulas mágicas, eles exterminaram o único mamífero que detinha o segredo biológico da eficiência digestiva perfeita. O probiótico definitivo morreu com você. E a cereja do bolo tóxico, a virologia. O seu sangue carregava linhagens ancestrais de malária, Plasmodium sylvaticum, que coevoluíram com você sem
sem te matar. Você era a pedra de roseta imunológica, o mapa vivo de como um corpo pode conviver com parasitas letais. Ao te eliminar, eles rasgaram o manual de instruções de milhões de anos de guerra biológica. Agora, quando os vetores de doenças saltarem da floresta desmatada para as cidades humanas, o famoso spillover, os cientistas não terão o modelo de resistência para estudar. Eles mataram o paciente zero da cura. O sistema imunológico da Terra perdeu seu banco de dados de antivírus e o firewall humano está prestes a cair. Vamos rebobinar a fita para o início do expediente. Estamos falando de milhões de anos de experiência de carteira assinada. Enquanto os ancestrais dos humanos ainda estavam tropeçando na savana, tentando descobrir qual pedra lascada cortava melhor o dedo, a linhagem Pongo já era a CEO indiscutível de Sundaland. Você é um veterano que viu o nível do mar subir e descer, transformando ilhas em continentes e vice-versa. Você sobreviveu à supererupção do Lago Toba, aquele evento vulcânico apocalíptico que quase extinguiu a humanidade inteira. Eles tremem de medo de um aumento de 2 graus na temperatura. Você gerenciou eras glaciais inteiras apenas ajustando a dieta e descendo um pouco mais no dossel. Você não foi um acidente geográfico. Você foi forjado no fogo da seleção natural para ser a âncora biológica do Sudeste Asiático. Seu design era a prova de falhas, inteligência de alto nível, metabolismo flexível e uma capacidade de regenerar o próprio habitat. A humanidade, em sua arrogância de estagiário recém-contratado, olhou para o funcionário mais antigo e competente da empresa e decidiu que ele era obsoleto. Eles demitiram a sabedoria de 14 milhões de anos porque queriam lucro trimestral rápido. É como usar um supercomputador quântico como peso de porta. Eles não eliminaram apenas um animal, eles deletaram o sistema operacional original da floresta. Mas não se preocupe, a auditoria final é implacável. Vamos avançar o relógio para o longo prazo real, aquele que excede a compreensão dos mercados financeiros. A humanidade foi liquidada. O projeto Homo sapiens faliu por má gestão de recursos e incompetência administrativa crônica. As cidades de vidro e aço agora são apenas esqueletos cobertos por trepadeiras, montanhas artificiais que a selva está engolindo lentamente. O silêncio das máquinas é a música de fundo para a recuperação judicial do planeta. Sem a interferência humana, as turfeiras voltaram a alagar. O óleo de palma morreu por falta de cuidado e a floresta original está retomando seu território com juros e correção monetária. E adivinhe, a evolução abriu novas vagas. Olhe para aquele vulto no alto das ruínas de um arranha-céu. A natureza não desperdiça um bom design. Das cinzas da extinção, uma nova linhagem de primatas está evoluindo para ocupar o nicho vago de jardineiro do dossel. Eles vão reconstruir a arquitetura da floresta, galho por galho, semente por semente. A terra simplesmente recontratou a competência e demitiu os parasitas de terno. O ciclo se fecha. Você, o orangotango, foi o protótipo da sustentabilidade perfeita. Eles foram apenas um erro de contabilidade, um passivo ambiental que se resolveu sozinho. O expediente acabou. Pode rir, a floresta é sua de novo.